É Ele que te anima, Ele que te liberta, Ele que te cura e Ele que te salva. Por isso, irmão, dê importância. E hoje, como é culto de Santa Ceia, eu não sei como foi o seu dia, mas entrega a sua vida ao Senhor. Porque, irmãos, esse Deus é um Deus perdoador. Não adianta você vir aqui, irmãos, e entrar e sair da mesma forma, não. E hoje é culto de Santa Ceia, dia de você participar do banquete do Senhor. E você tem que se alegrar. Não sei se tem alguém que talvez a maioria das pessoas esteja tenso pelo que está acontecendo aqui nesse terreno. Mas eu confio em Deus, irmãos. Não vou dizer que às vezes a gente se abala, se preocupa. Sim, todos da Bíblia se preocuparam, se abalaram. Mas o maior é o nosso Deus. É o maior do que tudo. Nós entregamos nas mãos dele, né? E nesta noite, irmão, está conosco aqui para nos ajudar, visitando mais uma vez o evangelista Ivan, que veio ajudar a celebrar a Santa Ceia, e o presbítero Luciano. Eu vou chamar ele, o presbítero Luciano, para levar uma palavra. O tempo já está deslocado. Para depois a missionária o Ivan, perdão, desculpa. Né? Porque hoje a cheira é muito diferente, bonita, né? Eu chamo aqui o presbítero Luciano, levar uns 20 minutos, viu, Luciano, na palavra aí, depois passar para o evangelista Ivan, levar a palavra. Glória a Deus. Eu vou saudar todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Como tempo. Daqui a pouco nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 6. Amém. Glória a Deus. Amém. Capítulo de número 6, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no versículo de número 48 em diante. Como trata de Santa Ceia, nós vamos trazer uma palavra concernente a ceia do Senhor. São João capítulo 1, não sei o quê. 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 48, diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Amém, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Irmãos, essa é uma das mensagens que o Senhor pregava ali em Jerusalém, mas trazia escândalo para o povo de Israel, porque o povo não entendia a mensagem que o Senhor estava falando. O Senhor falando uma coisa e o povo entendendo outra. Por isso é que
No versículo 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Quando Jesus falava: ele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, eles se escandalizavam porque eles não entendiam a mensagem. Mas nós entendemos que hoje nós vamos participar hoje de uma santa ceia, de um pão que simboliza o corpo de Jesus ali rasgado da cruz do Calvário, crucificado, e do sangue que representa, é a simbologia do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o culto de Santa Ceia é um memorial tanto do passado, morte e ressurreição de Jesus, como no futuro, quando nós estivermos no porvir, ceando com Jesus, todos juntos, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Este trabalho, este memorial de Santa Ceia, ele nos dá a garantia, ele nos traz a memória de que nós estamos em paz com Deus e com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós formos lá em 1 Coríntios, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Quer dizer, não é o pastor que vai nos examinar, não é o pai que vai examinar o filho, nem o filho examinar o pai. É nós mesmos que fazemos uma retrospectiva, um exame de consciência para com Deus e para com nossos irmãos, tanto na parte vertical como na parte horizontal. Eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Nós temos que fazer um exame, tanto na parte vertical, em primeiro lugar, como na parte horizontal, para saber como nós estamos com o Senhor e também como nós estamos com seus irmãos, não só com aqueles que são irmãos no Espírito, mas também com aqueles que não fazem parte da igreja. E às vezes, irmãos, às vezes nós não somos entendidos por aqueles que não conhecem Jesus. Mas nós temos que ver o seguinte: nós estamos na luz e eles estão nas trevas. Louvado seja o Senhor. Tem que haver de nós uma compreensão a respeito daqueles que estão nas trevas. Às vezes, irmãos, nós se preocupamos muito com aqueles que estão nas trevas. Aleluia. Às vezes nós chegamos até dizer que eles não querem nada, que eles não querem nada com Deus, que eles não querem se converter, mas saiba de uma coisa, irmão: a escolha é do Senhor. Aleluia. Se você está aqui para participar desta ceia, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que lhe escolheu, e hoje você está aqui preparado para louvar o Senhor na Santa Ceia. E tem aqueles que ainda não se batizaram, porque nós temos uma norma nas Assembleias de Deus. Tem algumas igrejas por aí que dão Santa Ceia a quem quer que seja, de qualquer ministério, se esteja batizado ou não esteja, mas as Assembleias de Deus têm uma norma administrativa para dar ceia somente àquele que já passou pelo batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se é o caso daqui, sei que todas as igrejas têm algumas pessoas que ainda não foram batizados. Aleluia. Se você disser: irmão, e eu não sendo batizado, eu cometo algum pecado por comer o pão e beber do vinho? Irmão, é melhor que não coma e nem beba. Sabe por quê? Porque nós estamos obedecendo a ordem humana aqui na terra. E a glória a Deus, aleluia. Aquele que não obedece às ordens humanas traz condenação para si. Se a palavra de Deus nos diz assim, e nós temos uma ordenança humana, nós temos um dogma aqui na terra, para que a igreja se paute nas ordenanças humanas, temos que nós obedecer às ordenanças humanas, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Diz o versículo de número
56. Irmãos, quando nós estamos em comunhão com o pão, em comunhão com o vinho, nós estamos ligados com o Senhor. Porque isso aí é uma simbologia do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Assim como também qualquer símbolo representa qualquer país do mundo, esta simbologia também representa a morte e ressurreição de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter o quê? Só uma responsabilidade para com nós mesmos. Não adianta eu querer me preocupar com você se preocupar comigo, quem vai comer, que está digno e quem não está. Nós temos que, cada um, se examinarmos a nós mesmos, individualmente, e assim participar do pão e do vinho. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, louvado seja o talvez os irmãos esperassem uma mensagem eloquente para que estabeleça essa igreja. Mas sabe uma coisa, nos últimos dias nós precisamos passar o ensinamento para a igreja, porque é a palavra que liberta. Louvado seja o nome. Aleluia! É o ensinamento. O próprio Senhor diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos conhecimento. A palavra de Deus. Está na palavra de Deus, viva sempre a necessidade. Louvado seja o Senhor. Aqueles que, por exemplo, falharam diante de Deus, falharam diante dos homens, não, eu cometi uma habitação, eu fiz coisa que não estou me sentindo digno de participar do pão. Depende do ato que foi cometido. Se é um ato que tem que falar, pastor, tomar uma atitude, até cumprir uma disciplina mesmo. Se é uma pequena falha, vem aqui na frente, a gente ora pelos irmãos, Jesus perdoa, e assim você participa do pão e do vinho, e o nome de Jesus. E às vezes, irmãos, a nossa mente, o nosso intelecto é tão sensível, quando nós se tornamos crentes, que por qualquer coisinha nós deixamos de ceiar. Mas não é bem assim. Aleluia. Jesus está para perdoar. A Bíblia diz que nós temos que saber que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, para nos perdoar. Aleluia. Se alguém, aleluia, cometeu alguma infração que não veio trazer escândalo para a igreja, é apenas um rápido deslize, se reconcilie com o Senhor, participe do pão e do vinho, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Agora, o que eu aconselho é que os irmãos estejam bem com Deus, bem com os irmãos, louvado seja o Senhor, para participar, não para a sua condenação, mas para a sua salvação. Amém, irmão? Que Deus em Cristo abençoe e nos guarde. Esta era a palavra que tinha da parte de Deus, para que você se prepare, louvado seja o que daqui a pouco nós vamos participar de uma simbologia santa, louvado seja o Senhor, e uma ordem do Senhor, que Ele nos ordenou, e nós temos que participar até aquele dia que nós tivermos no povo. Aleluia. Agora nós ainda estamos sendo soldados que estão coabitando em quartel diferente. Tem um bocado aqui, tem outro em outra igreja, em outro lugar. Mais um dia, todos esses soldados vão ficar em um só quartel, participando deste pão e deste glória vinho. a Deus, aleluia. E quem vai nos servir é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que nos espera agora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.